Governo prepara novo PAC, mesmo com incerteza sobre verba. O atraso na votação do novo arcabouço fiscal trouxe incerteza sobre o tamanho da verba a ser reservada para o novo PAC, Programa de Aceleração de Investimento, e, por consequência, sobre as obras que serão contempladas. Por enquanto, o Palácio Planalto mantém a previsão de lançar o programa na próxima sexta-feira, dia 11, e até distribuiu convites para o evento a governadores e integrantes da esplanada. Essa é a quinta data marcada desde o começo do governo para anunciar um novo desenho da principal marca petista na política de investimentos públicos. Para mitigar as dúvidas, a articulação política do governo se esforça para conseguir a aprovação definitiva do arcabouço que estabelece novas regras de crescimento para as despesas na próxima semana, antes da cerimônia de sexta. O governo planeja que o programa seja uma das principais vitrines do Lula 3 e prepara um dos maiores eventos da presidência até agora. O lançamento será no Teatro João Caetano, na capital do Rio de Janeiro, sede do Banco Estatal BNDES, com forte presença de integrantes do primeiro escalão e dos estados. O Planalto convidou os 27 governadores e a expectativa é que até aqueles mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, como Tarcísio de Freitas de São Paulo e Jorginho Melo de Santa Catarina, estejam presentes na cerimônia. O PAC prevê 2.000 obras em eixos de atuação como transporte, infraestrutura urbana e segurança energética, com investimento de cerca de 60 bilhões de reais. PAC 1, PAC 2, PAC 3... O governo tem essa estimativa, tem essa preocupação, tem esse interesse. É lógico, o país precisa de infraestrutura e o país, desenvolvendo essa infraestrutura, ele desenvolve qualidade de vida, é mais emprego, o capital circulando, o país cresce, sem dúvida. Lógico, tem que se colocar o dinheiro e se observar bem o que está sendo feito e realizado, para que não ocorram outras situações que o país já viveu e desvio de verba, de corrupção. Esse não é o ponto. O ponto agora é o PAC e a dificuldade de o arcabouço fiscal e as condições do PAC. Semana passada nós anunciamos a redução de valores dentro da pasta da educação, em merenda e também em outras frentes de investimento na educação, devido à questão do teto de gastos, que é a regra vigente agora e o governo precisa cumprir essa regra. Há possibilidade do arcabouço fiscal? Sim, mas não é a realidade. E o governo agora está ajustado para anunciar o PAC, imaginando que a situação do arcabouço já teria sido superada, e que não foi ainda. Possibilidade de aprovação existe. Mas eu vou até trazer para essa matéria, Juliana, queria que você comentasse a respeito dessa composição do arcabouço do Centrão, do toma lá, da cá, do governo, da FUNASA, do turismo e todos os outros ministérios que estão aí as pastas flutuando entre o Centrão, que o governo precisa para aprovar o arcabouço. Senão, o governo empaca. É o PAC empacado, e o governo empaca, e a regra que vale é do teto de gastos, e aí o governo já vai ter que começar a fazer cortes, que pelo que foi anunciado já gastou um pouco mais do que devia nos primeiros 6 meses. Então, a regra do teto de gastos aí, o governo vai ter que puxar o freio. Juliana. Eu acho que a gente precisa fazer essa reconstituição histórica aí, né? Primeiro, entendendo essa relação do teto de gastos, que é o que é vigente no país hoje, ou seja, o governo ele não gasta mais do que ele arrecada, ele programa os seus gastos, e isso é limitado, né? Então, a tua taxa de crescimento ela vai ser menor, porque ela vai corresponder a essa relação da arrecadação. O novo arcabouço fiscal, ele flexibiliza essas metas por conta das metas que ele coloca. Então, se eu consigo atingir uma meta de arrecadação, se eu tenho um resultado para determinada meta que eu fiz, eu consigo prever um valor a mais para que entre recursos, para que a gente consiga começar a colocar mais recursos à disposição das necessidades do país. Qual que é o grande imbróglio? O governo, se a gente olhar para a base do governo, a gente não tem a expressividade mínima de deputados que possam aprovar, dentro das regras de aprovação, de votação na Câmara Federal, as medidas que são necessárias, dentre elas o arcabouço fiscal e todas as outras reformas que o governo precisa fazer. E essa é o grande tema que a gente começou a comentar no começo do programa
que é essa relação da aproximação do presidente Lula com o Centrão, que é necessária, tendo em vista aí uma necessidade de estabilizar os ânimos e principalmente de conseguir assegurar que o governo possa aprovar as medidas que são necessárias para o país, para a reconstrução do país, né, dentro da dinâmica. E aí eu separei aqui, rapidinho, só para a gente entender, são 128 deputados que fazem parte da base aliada do governo, que votam, né, em todas as medidas que o governo propõe, mas são necessários 257 votos para aprovar projetos de lei complementar, que é o caso do arcabouço fiscal. Então a gente tem uma diferença aí de 100 e tantos deputados que precisam ser aproximados da base aliada para que o governo comece a aprovar as medidas que são necessárias, e nesse caso o arcabouço fiscal, que é a principal medida para que o governo comece a entender de que forma que ele vai arrecadar e como ele vai aplicar os recursos arrecadados, como que ele vai construir o seu orçamento. É importante lembrar que o governo agora trabalha com um orçamento que foi feito o ano passado, que foi mediado no governo de transição, né? Durante o período da transição de governo, mas que não corresponde a toda a necessidade que o governo federal, o governo Lula teria, porque foi trabalhado numa realidade de país que hoje está se configurando de outra forma e que era necessário. Quem faz orçamento, quem trabalha no poder público sabe. O orçamento ele é construído num ano para vigorar no ano seguinte. E ele vai priorizar e vai, por conta da regra do teto de gastos, ser muito cauteloso de não fazer um super... uma previsão superestimada, depois ele não arrecada, ele gasta mais do que ele pensou que ia arrecadar. Olha aí o problema aí para resolver. Eu vou aproveitar, Juliana, a gente está falando dessa questão do PAC, né? Então, o que acontece? O governo Lula vem trazendo a sua marca, que é o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, né? A gente sabe, já ocorreu durante o governo Lula, durante o governo Dilma, teve uma questão positiva, tiveram questões que trouxeram muita preocupação em relação ao PAC, mas agora o governo entra com o PAC dentro de um orçamento que ele já alterou totalmente, principalmente com a criação dos ministérios. Sim. Criou-se os ministérios, quer dizer, dentro de um orçamento que era voltado para o número de pastas, aumentou-se o número de pastas, aumentou o número de gastos, há uma discrepância entre o nível superior e níveis técnicos e vagas. O governo já anunciou que vai alterar os 13 mil vagas técnicas para tornar 9 mil vagas de nível superior. Por quê? Porque os salários são diferentes, a composição é diferente, quer dizer, há uma redução de vagas, porém é mantido um gasto com salarial. O governo está dentro de um momento em que toda a sua formatação já é diante de um arcabouço, que não aconteceu ainda. Isso é importantíssimo falar, porque essas reformas foram necessárias também para que o país retomasse discussões e prioridades que não estavam sendo feitas. Eu falo isso de cadeira, porque todos sabem que o Ministério da Cultura não existia, né, no governo anterior. E foi recriado agora, com um grande potencial, distribuindo recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, que virá agora no segundo semestre, que são recursos que já estavam previstos, mas que sem essa autonomia quanto Ministério, ficaria mais fragilizado. Então, são coisas que, ministérios foram criados aí com a sua devida importância, mas dentro dessa realidade menor de orçamento e que agora precisa expandir. Então, dentro desse projeto, além da questão do arcabouço fiscal, há também a preocupação na aprovação da reforma tributária. E aí, para a reforma tributária, o mínimo de votação, como é uma emenda à Constituição Federal, é um texto que entra para vigorar na Constituição, o número passa de 257 para 308 votos. São 2/3. É muito voto. São 2/3 da Câmara para você aproveitar a aprovar. E aproveitando isso que a Juliana está falando, uma emenda à Constituição. Lembra do orçamento secreto, que virou emenda do relator? Que há uma discrepância muito grande aí entre o que se fala e o que se faz, aquela situação toda. O orçamento secreto ainda existe. E a composição e o favorecimento de emendas e essa questão do toma lá e dá cá para a construção dessa base aliada.
Então, assim, desceu no inferno, abraça, não tem jeito. Então, há necessidade. E o que se discute hoje em dia é que a primeira parte do que foi acordado foi cumprido no mês de maio, junho. Ainda tem muita coisa ainda que o governo federal não cumpriu e pastas ainda para se discutir. O Centrão quer espaço, União Brasil pede espaço, outros partidos PP, têm. Republicano pede espaço. O próprio PT quer manter o seu espaço e muitas vezes... Poxa, você vai se juntar com aquele ali? Caramba, tá meio difícil. E aí volta a questão de divisão entre região Nordeste e região Sudeste. Por conta dos partidos, principalmente os partidos na esquerda, estão muito unidos no Nordeste, né? Norte e Nordeste. E aí quando você vê... Porque além da estrutura do governo federal em Brasília, existe essa estrutura federal nos estados. Então, a composição, e o que eu estava estudando aqui um pouco sobre isso, é que o governo comece a abrir espaço nessas autarquias estaduais, né, na relação dos escritórios estaduais do governo federal, enfim, nas instâncias, né, que o governo federal tem nos estados, nas agências. E isso vão ser espaços que vão ser aí loteados com o Centrão. E há preocupação. Peraí, mas vai deixar crescer aqui no nosso reduto? Então vejam o quanto a política, o quanto essas bandeiras partidárias, elas também estão no dia a dia da discussão. O quanto próximo está a esquerda e a direita, gestão né? pública, né? Quanto próximo a esquerda e a direita estão dentro da gestão. Né? Exatamente. Então acho que são coisas que a gente precisa acompanhar de perto, precisa saber minimamente, né, o que acontece para entender por que às vezes tem notícias que vão causar um estranhamento na gente a princípio, Sim. mas que futuramente se revertem num processo de decisão que vai de encontro aos interesses da administração pública. A conversa do presidente. Não que o fim justifique os meios, tá? Mas que isso acontece e é da prática da política. A conversa do presidente da República com o governador do estado do Rio Grande do Sul, ela mostra bem essa questão da articulação política. Exatamente. E o estado do Rio Grande do Sul, que vem agora com o Leite sendo o principal expoente na recomposição do PSDB, que se esfacelou. E tem Tarcísio na locomotiva do Brasil, que é o estado pujante, que há uma composição, uma preocupação que ela não se torne um estado bolsonarista. Toda essa preocupação, ele tem que ser o estado. São Paulo sempre foi São Paulo. Sempre foi São Paulo. Né? Então, e exige-se que seja São Paulo. Isso, e Zema vem num posicionamento de recolocação de Minas Gerais no arquétipo federal de forma contundente e que ocupe seu espaço de direito. Tudo isso dentro de uma discussão política, de um arcabouço fiscal, de uma recomposição de tributos, né, da reforma tributária, toda essa situação que envolve o Brasil nesse momento. E eu acredito que o PAC, lógico, não vai se alterar a data, esse lançamento do PAC ocorre até mesmo para uma aceleração desse arcabouço. É o tudo ou nada, né, Juliana? É o tudo ou nada. E eu estava aqui vendo essas contas para a gente entender, né, quantos votos voltam aí para que o governo comece a emplacar todas as decisões e todas, né, consiga aí reverter o quadro existente e começar a avançar nas políticas que tem pretendido, né? São 130 votos para aprovar as leis complementares, que é o arcabouço, cerca de 180, faltam 130, porque são 257. E para os 308 faltam aí cerca de 180 votos para aprovar as PECs, as mudanças volta na Constituição. Faltam votos. E aí, nas contas altas aqui, PP e republicanos têm cerca de 90 deputados. Então, quer dizer, você trazendo esses dois partidos para próximo do governo, você já tem ali você já começa a quebrar essa diferença. Começou a avançar. Mas existem outras discussões aqui. O PL, você acredita que... Porque teve até um puxão de orelha alguns deputados que votaram a favor do governo, o PL, aquela coisa de oposição radical, né? E que não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser o posicionamento político e mais nada. O país perde com isso. Você acredita que a base... Há que se entender que quem está dentro do poder, precisa de espaço para colocar os seus aliados, né? Então, se você está na oposição, isso quer dizer que você não faz parte da estrutura do governo, que você não tem nada a oferecer. Ponto.
Você não dialoga com o governo. Não dialoga com o Se governo, for você pra não tem sentar pra espaço. dialogar, vai custar Sem caro. indicar ninguém pra você fazer nada. Falando das claras aqui, gente. Então, acho que é um pouco dessa relação. Talvez o PL comece a se descolar aí da imagem que foi colando aos últimos períodos, né? Principalmente esse último período de eleições. E lembrando que ano que vem tem eleição nós pensamos a mesma coisa. E que isso vai reverberar. O PT vem numa reconstrução nacional aí da base, o PL vem buscando seu espaço, todos os partidos grandes estão de olho em outubro de 2024, que é onde a base vai se reestruturar. E o país vai ter uma definição de qual a leitura política que ele quer. Que tem agora, né? A gente está falando A gente começa o programa hoje falando sobre a questão da polarização a nível nacional, mas a gente precisa também entender essa fração dentro dos estados brasileiros, né, e como se divide e como está bem dividido no mapa. Me lembro no resultado final das eleições, quando mostravam o mapa do Brasil, as cores, o vermelho e o azul, que usaram ali para poder representar os estados onde o presidente tinha ganhado, onde o ex-presidente tinha ganhado. Você faz uma leitura muito clara, parece que passa uma linha no estado, no país dividindo quem ficou de um lado e quem ficou do outro. E aí a gente vai ter esse recorte dentro dos estados e principalmente nas cidades brasileiras no ano que vem nas eleições municipais, né? Sim. Então, eu acho que todos esses avanços que o governo faz de diálogo, de promoção de estabilidade política, é também para que a gente entenda esse processo, porque a gente não tem falado mais sobre reforma política como deveria falar. Porque existe, né, esses milhões e milhões de partidos que, na verdade, falam de mesmas filosofias. Porque há os interesses de cada partido dentro dessa constituição de poder. Então, não é interessante você centrar em 1, 2, 3 partidos, como é nos Estados Unidos, que a gente sabe que existem outros partidos, mas os dois principais é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, a gente tem uma configuração de democracia um pouco diferenciada nesse sentido, né? Com maior liberdade de criação, de existência de partidos e filosofias. Eu acho que tudo isso todo esse movimento nacional vai reverberar nas cidades, e agora a gente vai ter, talvez tenha uma leitura o ano que vem muito mais clara de como se deu esse processo de polarização e se o país até outubro do ano que vem vai vencer esse sistema de polarização ou se vai continuar reafirmando para que ele chegue em 2026 com fôlego. Eu não quero acreditar nisso, porque eu acho que isso é muito ruim para o país quando ele polariza dessa forma, mas... Lembrando que tanto o PT como o PL tinham 2 ícones para disputar a presidência. O Lula não vem disputando prefeituras. O Lula disputou a presidência. Foi a grande carta do PT era o Lula para disputar a presidência, o único altura para enfrentar Bolsonaro, que também foi a grande carta do PL para disputar agora. Agora, nessa recomposição da cidade, dos mais de 5 mil municípios que vem agora em outubro para escolher, serão os ícones, tanto do PT, que ainda sobreviveram, quanto do PL, que ainda sobrevivem, para fazer essa nova ordenação dentro do cenário municipal político. Então, Lula não vai disputar as eleições para prefeito. Porém, a marca do Lula deve chegar àqueles que são do PT nas bases, para tentar arregimentar e fazer a sua base política, porque se o PT não for bem nas urnas municipais, ele perde um grande apoio para a sequência do governo, para a projeção do partido, inclusive para a sobrevivência partidária. Exatamente. Nas cidades da região, a representatividade do partido reduziu em muito, a ponto de não se ter representantes em algumas câmaras. E aí preciso também aqui reforçar que todo esse avanço do PL vem por conta do ex-presidente Bolsonaro, quando ele vai para o partido, porque até então o PL estava na base de governo, mas não tinha a projeção. Lembremos que o presidente Bolsonaro foi eleito no primeiro mandato num outro partido. O PL que inclusive já foi base do Lula. Sim, exatamente, né? Então, são caminhos aí que a política brasileira vai nos dando e que a gente que está aqui no baixo clero, a gente precisa que, na verdade, entender, porque nos afetam diretamente, né? Essas decisões vão nos afetar diretamente e sempre. 11 horas mais 25 minutos, estamos chegando ao finalzinho. Maria Clara, tem mais alguma coisa?
Fechamos? Que maravilha. Adorei os comentários, Juliana. A Juliana veio preparada aqui, foi muito Não, bom. Números, o que eu gosto de números, análise de números, né? Que não adianta só falar, né? Mas é entender. Mostra a possibilidade dentro da realidade dos números. É entender, porque esse jogo político, ele tem diversas camadas, né? E como que a gente... Então, antes da gente estranhar, nossa, mas por que que o presidente está falando com o partido X? A gente precisa entender os objetivos disso e como que isso pode ajudar o país a sair desse lugar que entrou, que é delicado, né? De instabilidade política, financeira, enfim. E pensando na reconstrução, né? Na reconstrução dessas bases. Então, o que eu acho, e tenho dedicado parte do meu estudo também, é para entender, porque isso afeta no meu trabalho no dia a dia, nas coisas que a gente estuda e quer desenvolver, né? Quanto artista, quanto servidora. Então, tem entender esse movimento também me atinge diretamente. Por conta, evidentemente, que essas decisões, elas chegam para a gente de alguma forma, viu? Não se enganem. É no imposto que a gente paga, é na conta, enfim, vai chegar para a gente, na urbanidade, nos serviços que são prestados para a gente. Então, a gente precisa, de fato, conhecer esses números mais de perto.